Salmo 1. Mais fácil que tem de achar. Não tem diferença de número, não tem nada. É o único salmo que você pode falar com a boca fechada. Salmo 1. Achou? Feliz o homem, a mulher, a pessoa que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores. Repita para a pessoa que está do seu lado: feliz a pessoa que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o caminho dos ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra. Primeiro salmo da Bíblia. Qual é a primeira palavra do primeiro salmo? Feliz. O salmo é a oração do povo de Deus transformada em palavra de Deus. Significa o seguinte, que quando a gente reza, quando a gente entra em sintonia com Deus, o próprio Deus vai se manifestando através da nossa oração. A oração não é só uma busca minha para com Deus, mas Deus, ele tem tanto desejo de falar conosco, e é um dogma da fé católica, está no documento, a primeira Constituição dogmática, só tem duas do Vaticano II, portanto um dogma da nossa fé, que Deus nos fala como fala com amigos, que Deus se entretém. Deus não gosta de conversa muito séria, Deus quer se entreter conosco. Então, na medida em que a gente se abre para estar em comunhão com Deus pela oração, Deus também vai nos falando. Os salmos é essa certeza, são 150 salmos, Deus vai falando, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando o seu coração através da oração. Por isso que a gente encontra o salmo para todas as situações da nossa vida. E o primeiro salmo, ele já é incisivo. Se você quer ser feliz, só tem um jeito. Qual? Seguir os caminhos do Senhor. E eu gostei muito do tema e do lema que a Canção Nova está adotando para esse acampamento, e com certeza que vai iluminar o ano de 2003. Canção Nova, nos caminhos do Senhor. Ora, se a Canção Nova quer viver nos caminhos do Senhor, se mantiver nos caminhos do Senhor, vai conseguir de fato ser uma canção nova. Porque quando se afastar dos caminhos do Senhor, vai se tornar uma música velha e envelhecedora. Para ser nova, tem que se manter nos caminhos do Senhor. E veio a profecia de Isaías confirmando. Capítulo 30, versículo 21. Andai aqui, esse é o caminho. Ou seja, se eu quero ser feliz, não existe outro caminho.
Mais ainda, se você observar, 10% dos salmos, pelo menos, reza pedindo: mostrai-me, Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir. Por exemplo, Salmo 142, 8. Mostrai-me, Senhor, o caminho que devo seguir, pois para vós se eleva a minha alma. Salmo 80, Salmo 24, Salmo 5, Salmo 15, e assim tem um monte. O Salmo 22, o Senhor me conduz pelos caminhos firmes, pelos caminhos seguros. Esse grande pedido que o povo de Deus fazia, ele o fazia porque tinha uma visão muito bonita da palavra caminho. Caminho não era só aquela trilha por onde se anda. Na Bíblia, caminho é o conjunto de normas, de leis, de mandamentos, é a palavra de Deus que indica para nós a felicidade plena. Por isso que o Salmo 127 vai dizer: feliz se temes o Senhor e andas em seus caminhos. Não tem outro jeito. Então eu preciso estar muito consciente de uma coisa: eu quero de fato ser feliz? Qual é o caminho para ser feliz? O caminho para ser feliz tem nome. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Por que Jesus falou eu sou o caminho? Porque não tem dois. O é artigo definido masculino singular. Você pode conferir isso, Ricardo, na palavra cruzada. Quando vem assim, artigo definido masculino singular, o. Então, não tem outro. Jesus diz eu sou o. Ele não falou assim, eu vou mostrar o melhor caminho. Essa lorota que o encardido diz assim, todos os caminhos levam para Deus. Mentira. Todas as religiões são boas. Mentira. Se não segue Jesus é mentira, é lorota. Jesus foi capaz de morrer na cruz para nos mostrar o caminho. Você acha que se tivesse dois ele não teria mostrado? Teria. Mas ele disse que existe um. Não tem um melhor, tem um único. E que esse caminho não é fácil. Entrar pela porta estreita. O caminho é difícil. Jesus não está nos oferecendo uma estrada larga, como lembra esse Salmo 1. Jesus está nos mostrando que é um caminho difícil, um caminho que vai passar pela cruz. E para nós tem que ter uma certeza absoluta. Ou nós adotamos e seguimos Jesus como caminho, ou não seremos felizes. Mas eu quero ser feliz. Então qual será o caminho da felicidade? Sabe por que a grande maioria das pessoas não são felizes? Porque nos ensinaram 3 coisas erradas sobre o caminho para a felicidade. E nós passamos a vida inteirinha obedecendo o encardido. O maior professor que a gente obedece. Vivemos a vida inteira lutando para manter essas 3 doutrinas encardidas. Aliás, esse elemento está se preparando para levar uma paulada. Ele está rondando aqui desde quinta-feira. Quinta-feira o Padre João já deu uma burdoada nele aqui. Aqui sim. Ele vai levar. Vai preparando. Nós vamos sapatear na cabeça dele. Né? Agora, não é fácil. Por quê? Porque a profissão dele é mentir. Ele é especialista em mentira. E ele ensinou e continua ensinando pelos meios de comunicação, pela cultura, pelos filmes, pelas músicas. Já virou quase que uma lei. E as pessoas
a gente aprende coisa errada e continua fazendo e não para pensar. Quer ver, você vai no encontro, o pessoal começa a se abanar. Está se abanando para quê? Para refrescar. Acontece que calor é movimento. Quanto mais eu abano, mais eu esquento. A medicina diz que o sangue corre dentro do nosso corpo uma distância. Se fosse enfileirar veias, artérias, capilares, daria mais ou menos 94 mil quilômetros. Sabe o que é isso? É em 94 vezes daqui na minha casa voltar. 94 mil quilômetros. Sabe quanto tempo que o coração leva para jogar o sangue e percorrer 94 mil quilômetros? 1 minuto. Isso daria uma velocidade de mais ou menos 5.640.000 quilômetros por hora. Que máquina faz isso? Então, na hora que eu começo a agitar o meu braço aqui, esquentou o sangue ali. Ele ferve ali. Em 1 minuto ele passa aquele sangue quente para o corpo inteiro. Você começa a abanar. Arruma um para abanar para você. Senão não vai adiantar nada. É o tipo da coisa que não adianta economizar. Então a gente aprende uma coisa errada e passa a vida inteira fazendo errado. Quer ver uma palavra errada? Outro dia eu escutei um político falando na televisão, porque nós não podemos denegrir a imagem de ninguém. Denegrir é tratar o sujeito como se ele fosse negro. Olha que ofensa! É a mesma coisa que judiar. Judiar é tratar a pessoa como se ela fosse judeu. Denegrir é tratar mal a pessoa como se ela fosse um negro. Quer dizer, embutido na palavra está que eu posso tratar negro mal. E eu vejo negro falando a palavra denegrir. Ô, negada, faça favor, vocês não vão denegrir vocês mesmos, ora bola. A gente não pensa. Assim, na vida espiritual, ensina uma monteira de bobagem para a gente, e a gente continua fazendo. Na felicidade humana, ensinaram 3 grandes mentiras. E nós vivemos a vida inteira obedecendo essas 3 grandes mentiras. Primeira mentira que nos ensinaram: eu vou ser feliz quando eu conseguir adquirir aquilo que ainda não tenho. Essa é a primeira mentira. Então a pessoa passa a vida inteira: eu tenho que conseguir aquilo. Quando você vai ser feliz? Quando eu comprar aquele carro eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquela roupa eu vou ser feliz. Quando eu mudar de casa eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego melhor eu vou ser feliz. Porque está embutida essa ideia: eu preciso, para ser feliz, ter alguma coisa que ainda não tenho. E quando é que você vai ter tudo que inventa que você precisa para ser feliz? Nunca. Logo, nunca eu posso ser feliz. Percebe? Eu vou ser feliz quando eu comprar um sapato. Antigamente era assim: eu preciso comprar um sapato. E agora? Agora eu preciso comprar um sapato para combinar com a calça, um sapato para combinar com a camisa, um sapato para andar de dia, um sapato para andar de noite, um sapato para iniciar onde. Aí você tem 10 pares de sapato e não é feliz. Porque você passa na loja e vê o outro par de sapato. Meu Deus. Queria ir aquele da bolinha verde. Agora eu quero aquele da bolinha que fica do outro lado. Agora é a moda. Moda é salto alto, depois salto baixo. Quando eu vou ser feliz? Porque eu não tenho aquilo que o mundo inventa que eu preciso ter. E não ter significa não ser feliz. Primeira grande mentira. Segunda mentira que nos ensinaram é que nós obedecemos cegamente. Cegamente. A primeira é: eu preciso ter alguma coisa que eu não tenho. Se eu não tenho, não sou feliz. Segunda coisa: eu preciso manter o que eu tenho.
Se a primeira palavra forte é ter, a segunda palavra forte é manter. Então as pessoas vão viajar agora nas férias. Não posso viajar não. Não pode deixar a casa sozinho. Não, porque agora eu comprei um móvel novo, agora eu tenho que meter umas grades na janela, eu tenho que pôr alarme, eu tenho que pôr guarda, eu tenho que pôr isso, eu tenho que pôr aquilo. Já pensou? E você agora tem aquilo que achava que precisava ter. Mas já pensou? E se eu perder? Ah, minha Nossa Senhora, só de pensar nisso. E eu queria ensinar uma coisa a você para ser feliz. Isso que eu vou ensinar é muito dolorido, doloroso, mas é verdade. Se você quer ser feliz, prepare-se para perder tudo o que você tem. Tudo. É fácil? Eu estou falando também daquele seu filho que você ama tanto. Vai perdê-lo. Viu? Olha lá, ó, quase morreu ali já. Eu estou falando da sua mãe, do seu pai. Eu estou falando da sua saúde, da sua honra, dos amigos. É duro, mas Jesus que ensinou isso. Ele perdeu tudo, 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 até a sua dignidade divina. Filipenses 2. Não se apegou à sua condição divina, despojou-se, perdeu tudo, 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 tudo. Jesus Cristo na cruz não tinha beleza, não tinha honra, não tinha dignidade humana. Maldito aquele que é preso no madeiro. É o caminho. Ele falou: eu sou o caminho. Por isso que o final da vida dele chama via sacra, caminho sagrado, estrada sagrada. Se você quer de fato encontrar esse caminho, você tem que preparar-se para perder. Por quê? Porque aquilo que mais faz doer no nosso coração chama-se apego. Eu me apego nas coisas. Porque, veja, olha a pedagogia do encardido. Se eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo que eu não tenho, quando eu tiver eu me apego. E aí, como a minha felicidade está naquilo que eu tenho, eu vivo nessa angústia, essas duas primeiras verdades falsas que nos ensinaram. Eu vou ser feliz quando eu tiver alguma coisa, agora eu não posso perder o que eu tenho. E ligada a essas duas, uma terceira mentira que nos ensinaram, e que nos faz muitos de nós, muitas e muitas vezes, infelizes. Eu preciso ter o que eu não tenho, eu preciso manter o que eu tenho, e eu preciso evitar o que eu não quero ter. E quantos passamos a vida inteira evitando? Porque aí vem o medo. Já pensou se eu perder minha saúde? Ah, não, minha saúde é coisa... Oh, meu Deus, tira tudo, menos a minha saúde. É essa que vai tirar. Olha o Jó. E ainda com um detalhe que o livro de Jó ensina: sempre sobra uma anta para vir dar notícia ruim. Já percebeu no livro de Jó? Ó, sou Jó, eu estava lá, Jó, ali, deu uma desgraça lá, morreu os seus filhos, tudo, só sobrou eu para contar para o Senhor. Nem bem tinha acabado de falar, o outro chega lá, tudo esgualepado, sou Jó, eu estava lá, sou Jó, veio uma dessa, matou as vacas, matou os boi, só sobrou eu. Ah, louco, desde aquele tempo já seleciona a turminha. Será que você não é um daqueles também que sobra só para dar notícia ruim? Deus tô livre, meu filho, corre no pé. Então eu não posso perder, meu Deus. Ah, minha Nossa Senhora, se eu perder minha saúde. Ah, se eu perder meu emprego. Ah, se... E a terceira coisa, não posso ter aquilo que eu não quero ter. Não quero ter doença. Não quero ter isso, não quero ter aquilo. E vive a vida inteira, e
o resumo dessas 3 aulas da infelicidade chama-se apego. Então, primeiro nós nos apegamos nas pessoas. Nós não amamos as pessoas. Nós nos apegamos às pessoas. A diferença entre amar e apegar, meu Deus, ela é quilométrica. Jesus amou todas as pessoas, não se apegou a ninguém, nem ao Pai ele se apegou. Tanto que largou o Pai no céu e veio para cá. Não se apegou à mãe dele. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. E quando falou isso, ele estava elogiando Nossa Senhora, porque a Bíblia antes disso já diz que Maria ouvia e guardava tudo no seu coração. Isabel já tinha dito: você é bem-aventurado, você é feliz porque você acreditou. Ele usou de uma coisa que falavam da mãe para falar da mãe para os outros. E não se apegou. E não se apegava a ninguém. Jesus não se apegava nem a aplauso e nem a crítica. Há 2 situações que a Bíblia conta que ele desapareceu no meio do povo. Uma, quando eles queriam jogar pedra nele. Queria jogar pedra nele e falar: aqui para vocês que vai jogar pedra em mim. Fugiu, ele não é bobo. E outra é quando queriam fazê-lo rei. Mesma coisa. Quer fazer eu de rei? Tá louco? Ó. Então, joga pedra ou elogia, estou fora. Não me apego. Como a gente é infeliz porque a gente se apega. A gente se apega em coisinha pequenininha. Que você está triste? Eu perdi o canivetinho. O canivetinho foi do meu avô. Joga essa merda fora. Você é livre. Você é livre. Sabe de onde veio a expressão que ficar de saco cheio? Que antigamente ganhava, os soldados iam para o interiorzão para fazer treinamento, eles ganhavam aqueles sacos. Aqueles sacos servia para pôr a roupa dentro. Chegava de noite, aquilo servia para dormir. Daí que veio também a expressão puxa-saco. Puxa-saco era o soldado que pegava o saco, a sacola do seu chefe e levava para ele. É o único sentido dessa expressão. Então, de estar de saco cheio era isso. Eles iam enchendo tudo que achava, ele punha dentro do saco. Pedaço de pau, punha lá dentro. Não, eu vou precisar disso aqui. Achava um pedaço de ferro, punha lá dentro. Um pedaço de elefante morto, punha lá dentro. Vai que eu vou precisar. E vai juntando coisa. Então, quando vai andando, subindo o morro, o peso, o saco vai enchendo, aquele peso medonho, joga fora. Joga fora. Não, mas vai que eu vou precisar. Não, eu preciso, porque isso aí, nossa, eu tenho desde que eu era pequenininho. Eu vou me apegando a coisas. Eu me apego a pessoas. Quantas mães e pais se apegam nos filhos e passam a vida inteira atazanando a vida deles? Por que que tem tanta briga entre nora, sogra, sogro, genro? Porque quer se intrometer na vida do outro. O outro é livre. O ser humano, a primeira coisa que faz quando nasce é cortar o umbigo. Você tem só o sinalzinho. É o único jeito que você vai saber quem é Adão e Eva no paraíso. Nenhum dos dois tem umbigo. Você vai olhar, é retinho. O resto tem umbigo. Né? Você vê um sem umbigo e fala: Adão, é você, né? Agora, eu não sei se essa menina que foi clonada aí tem umbigo. Não sei. Aliás, puseram o nome de Eva. Clonar Eva é fácil, eu queria ver se clonar Maria. Né? Clonar Eva? Até o encardido sabe. Eu queria ver se clonar Maria. Nós acabamos de clonar uma Maria, uma concebida sem pecado. Isso eu queria ver. Agora, clonar, pegar pedaço do mundo, isso é a coisa mais besta do mundo. Isso aí, o animal que melhor sabe fazer clonagem é sapo. Pode ver, a sapa vai lá, bota os ovos dela tudo lá no corpo, vai embora. Depois vem o sapo, triste, desanimado, vai botando um esperma no outro. Por isso que é um bicho medonho daquele jeito. É um bicho, fica desanimado. Clonar não é fácil não, né?
Clonar Eva é fácil. O ser humano nasceu logo em seguida, antes de virar gente, corta o umbigo. Para quê? Não sou grudado em ninguém. Nasci colado? Não sou siamês? Siamês é aquele que nós vamos ter que serrar no meio, e morre um ainda. Você é único. Nos apegamos a lugares. Porque eu nasci ali, meu pai, que terreno era nosso. Por que dá tanta guerra no mundo, gente? Porque cada um fala, é meu, é meu, é meu. Se o ser humano tivesse nascido para viver sempre no mesmo lugar, ele tinha raiz. Eu não sou árvore. Você é gente. A sua pátria definitiva está lá. Não aqui. Você nasceu para passar esse tempo aqui e subir. E para isso, eu disse, não se apegue nem ao seu corpo. Sabe por quê? Você vai perdê-lo. Ou pela idade, ou um acidente. Vai perder. Meu Deus do céu. Padre, mas isso o senhor está falando? Aí é mentira por acaso? Está deprimido por quê? Perdeu meu filho. E não sabia que ia perder, não? Fica deprimido de ontem que é. Vai perder. Você gosta muito do seu filho? Vai perdê-lo. Seu marido? Alguns falam, graças a Deus. É o alívio saber, padre. Vai. Fique tranquila. Vai perdê-lo. Mais dia, menos dia. Tem gente. A pessoa dorme quando acorda, está morta. Você não vai ficar para semente. Sabe aquela casa bonita que você tem? Vai perder. A sua casa vai ser um caixãozinho assim de madeira. E outra, se passar de 24 horas, ninguém chega perto de você, tanto que vai feder. Vai perder. Tudo você vai perder. Tudo. Só não perdemos aquilo que nós enxertamos pelo sangue de Jesus. Aí não perde. Então não perde pessoas. Por exemplo, Jesus disse para os apóstolos, se você largar tudo que você tem, para andar no meu caminho, você vai ganhar 100 vezes mais. A lógica de Deus é espetacular. Eu perdi família, entre aspas, perdi a possibilidade de ter uma esposa e de ter aí uma meia dúzia, quem sabe uns 12, 13 barrigudinhos lá no Biguá. Que lá é a nossa média, lá é mais ou menos essa. 12, 14, 18, 21, vai lá no Cuiú, é 23. Pedro Arthur, 21, é assim. Lá em casa, mamãe teve poucos, teve 12. Então, quem sabe eu ia ter uns 12, ou 13, ou 14, não sei. Na roça é bom, mas quanto mais melhor, porque mais filho é 2 braços a mais para trabalhar na roça. Na cidade não, é uma boca a mais para comer, é uma escola a mais. Filho na cidade dá muito prejuízo, mas lá no Biguá, pode ter uma porção. É bom, né? É bom, que é bonito. Só uma casinha velha lá, 2 quartos, sala, cozinha, joga uns colchão de paia pro meio do chão lá assim. Chegava dia de sábado, ia lá, mexia aquelas paias, ficava aquele colchãozão. Assim. Ser pobre era bom, que deitava os irmãos um grudadinho no outro, esquentava, né? Tudo é bom. Eu ia ter uns 12. E hoje? Só lá em casa tem 100 e pouco. Percebe a lógica de Deus? Se eu perco, para Deus eu ganho. Agora, se eu ganho para o mundo, eu vou perder. Que lógica! Mas Jesus falou. Aquele que quiser, abre a sua Bíblia aí em Mateus 10, 37 ou 39, acho que é 37, ou 39, um dos dois, então eu já aproveito de ler os dois. Mateus, capítulo 10, 39.
aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, encontrá-la. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Que lógica é essa de Jesus? Aquele que a perder por minha causa, encontrá-la. Volta 2 ou 3 páginas. Mateus 7. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduzem à perdição. Coisa mais fácil que tem no mundo é ir para o inferno. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Se a Canção Nova está se propondo a perseverar 2003, andando nos caminhos de Jesus, Jesus está dizendo, não vai ser fácil. É apertado. Quem que gosta de aperto? Quem quer viver no aperto? O que eu preciso perder para andar nesse caminho? Padre, mas eu não estou entendendo. Se eu não posso te apegar à minha mãe, se eu não posso te apegar ao meu filho, então eu não vou amá-lo? É o contrário. 2 palavras que jamais podem caminhar juntas: amor e apego. É a outra coisa errada que nos ensinaram. Nos ensinaram que amar é se apegar. É errado. Diante de uma pessoa que você ama, você tem que escolher: ou eu amo essa pessoa, ou eu me apego a ela. Com uma certeza, no momento em que eu me apegar a essa pessoa, eu comecei a deixar de amá-la. Ah, padre, mas eu dependo dessa pessoa. Dependência eu entendo. Dependência é doença. Tanto faz se eu dependo da maconha, se eu dependo da cocaína, ou se eu dependo de uma pessoa. Eu me lembro uma vez no colégio que eu era diretor, um aluno chorando, desesperado. E o que foi, minha filha? Perdi meu namorado. Falei, que beleza. Falei, credo, pai. Eu não consigo viver sem ele. Falei, consegue sim, eu não tenho ele vivo. Isso aí ensinaram errado para você. A gente se apega de bobo que é. Você sabe quantas pessoas dizem que tem no mundo? Eu também não sei ninguém, quem que saiu contando, eu não sei. Diz que tem no mundo mais de 6 bilhões de pessoas. Sabe o que isso significa? 5 bilhões, 999 milhões, não está nem aí para você, nem para você, nem para você, nem para mim. Estão lá. O que estão falando de você agora lá em Nagasaki, no Japão? Deixa de ser besta, não estão nem aí para você. Eles não estão nem aí para mim. Uma hora dessas estão lá na praia, estão lá pensando em nós. Mas tem um Deus que pensa em mim dia e noite, noite e dia. E não só pensa, mas é um Deus que não se apega a mim, porque me ama. Nós nos apegamos às ideias que o mundo faz da felicidade. E por isso vamos trilhando, sabe o que a gente está querendo? A gente quer trilhar o caminho de Deus e levar junto todos os apetrechos do mundo. É impossível. É a mesma coisa da pessoa que vai na beira do mar e não quer encontrar umidade. Não tem jeito. Se você vai na beira do mar e põe um aparelhinho lá, ele dá 90 de umidade. Não tem como. Assim também, não adianta eu querer procurar felicidade no apego. Se eu confundo amor com apego, eu nunca vou ser feliz.
porque eu vou viver emuletado. Eu dependo da pessoa aqui, e aí vem as concessões. Não, eu preciso. Aí vira uma chantagem política. Vive os jogos políticos que se faz por aí, né? Na campanha política, um descia a lenha do outro. Agora eles são colegas. Agora eu dou um ministério para ele. Nossa, ele vai chamar eu de doutor. Deixa de ser besta. Nós não nascemos para viver nessas concessões. Eu preciso de amigo. Bem, então se eu preciso de amigo, eu tenho que pôr uma fantasia para a pessoa. Porque ela gosta de mim desse jeito. Gente, vou falar uma coisa para vocês que pode doer um pouquinho. A maior parte das pessoas não gosta da gente. Eles gostam da imagem que tem da gente. A imagem que a pessoa tem. Ela olha para você, ela capta uma imagem e ela passa a gostar dessa imagem. Então eu passo a minha vida inteirinha tentando manter a imagem para que as pessoas gostem de mim. Vá tudo para o meio do tacho. Na hora da sua dor você estará sozinho, sozinho, sozinho. Ninguém, a não ser Ele, que assumiu sobre si as nossas enfermidades, ninguém estará com você na hora da sua dor. O mundo está vivendo, e o Brasil está refletindo isso, um sinal muito evidente das desgraças que circundam a vida das pessoas que pensam que apego é amor e que busca a felicidade das coisas. Suzane é uma menina, filha de classe média, estudava numa excelente faculdade, ensino superior. No Brasil chega a 4,3% da população que consegue entrar numa faculdade. E desses 4,3, pelo menos aí uns 2,8, 3,1 pagam do próprio bolso a faculdade, financia, estuda de noite para pagar, porque tem que trabalhar de dia. Outros trabalham à noite, fazem trabalho de computador, trabalham final de semana, trabalho de garçonete, luta para chegar na faculdade, não é fácil não. Suzane não precisava disso, tinha uma família muito culta, falava 3 idiomas, morava numa casa de classe média altíssima, tinha o carro do ano, o pai pagava a faculdade, a roupa das melhores grifes, a mãe muito culta, mãe psiquiatra, especialista na alma humana. Suzane ganhava R$1.000 por mês de mesada. R$1.000 por mês. A maior parte dos trabalhadores desse país não ganha isso como pai de família. Acontece que Suzane queria ser muito feliz e ela encontrou o amor, um menino fabuloso, maravilhoso. Mas aí, entre o caminho do amor e da felicidade, apareceram os pais. E os pais tornaram-se obstáculo para a felicidade da Suzane. Então o que ela fez? Mandou matá-los. Gustavo, também um menino de classe média alta, o avô dele, especialista em toxicodependência, com mais de 60 livros escritos sobre dependência química. Inclusive, no prefácio do livro, de um deles, o avô agradece Gustavo, porque fez uma grande pesquisa para ele na internet sobre drogas. Gustavo morava numa casa de primeira grandeza, num sobrado. Sua mãe, de 47 anos, naquela noite foi dormir com o namorado. E ele ficou com a avó, uma senhora paralítica, que dava tudo para ele. Mas chegou um momento que a avó foi o obstáculo entre o apego e o desejo de felicidade. E ele matou a avó. Gente, nós não estamos falando de coisa que aconteceu há 20 ou 30 anos atrás, não. Nós não estamos falando de coisa da favela, não. Nós estamos falando de família classe média alta, que deram tudo do bom e do melhor para o filho, para a filha, só que não deram Deus.
E é triste dizer, quando não se dá a Deus a alguém, tudo que você der, tudo, vai se transformar numa arma contra você. É o caminho da felicidade. Não me interessa, eu quero ser feliz, e quem tiver na frente, eu passo por cima. Porque a ânsia de felicidade que está dentro de mim é um trator. Eu quero ser feliz, e se eu tenho um problema, eu me drogo, eu bebo, eu fumo, eu tomo remédio. Se esse menino Gustavo for condenado, o Ministério da Saúde do Brasil devia ser, porque permite que um moleque vai numa farmácia e compra 7 comprimidos de Prozac, e bebe 7 comprimidos de Prozac, depois não sei quantas doses de cocaína. Eles aprenderam com o Big Brother, e vai ter mais Big Brother, para ensinar bem as pessoas. Alguém é obstáculo para a sua felicidade, elimina. Deviam levar lá no julgamento da Suzane e do namorado dela, os diretores do Big Brother, que estão ensinando isso. Tem problema? Elimina. O outro é um problema para você? Elimina. Se por acaso for a sua mãe ou seu pai, elimina com mais cuidado, mas elimina. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que tem filho, que tem filha, que tem marido, que tem pai, que tem mãe, se você não der Deus para essa pessoa, amanhã ou depois ela entra dentro do seu quarto com um porrete na mão para matar. Antigamente os pais tinham que tomar cuidado com os filhos, porque os filhos são aqueles que vão escolher os seus asilos. Hoje o filho escolhe a data do sepultamento do pai também. É o reflexo de uma sociedade sem Deus. Ah, meu Deus do céu, por que que isso acontece? Ora, desde que Caim matou Abel, a gente já sabe a causa. Afastou-se de Deus. Apega-se nas coisas. Ah, eu quero ser feliz. Eu não tenho direito de ser feliz? Tenho. Eu não tenho direito de ser feliz? Chuta minha mulher, chuta meu marido, chuta meus filhos. Chuta. Eu nasci para ser feliz. E quando que eu vou ser feliz? Vou ser feliz quando eu tiver tudo que o mundo inventa que eu preciso para ser feliz. Então eu quero, eu preciso. Eu estou trabalhando. Ô meu filho, eu estou trabalhando para você. Será que o meu filho não entende que eu estou trabalhando para ele, para a felicidade dele? Tudo que eu faço é para o meu filho, padre. Tudo que eu faço é para a minha filha. Eu trabalho feito um doido, porque eu quero dar um futuro. Que futuro? A cadeia? O cemitério? Nós cristãos precisamos ter a coragem de romper com tudo. Agora tem uma coisa. Dói. Sabe quando você corta o basco e põe um esparadrapo no pelinho e que tira? Nossa Senhora. Quer ver fazer minha barba como dói? Aquilo arranha. Tirar um pelinho da gente dói. Tirar um espinho dói. Para tirar um espinho de uma criança para ver como dói. Parece que a criança quer que o espinho fique dentro dela. Então também não é fácil, não. O caminho da felicidade, o caminho da cura, o caminho da libertação é doloroso. Tirar pedaços. Mas enquanto eu não fizer isso, eu não serei feliz. Se a felicidade é fruto da certeza de um amor, como é que eu sei que as pessoas me amam, se eu sei que as pessoas amam única e exclusivamente a imagem que elas têm de mim? Por que o mundo se preocupa tanto com a imagem? Por que hoje as pessoas pagam? Eu contei para o padre Jonas hoje, teve uma profissional que me procurou em São Paulo. Ela deve me conhecer muito bem. Que ela tem já entre clientes delas 2 padres. Ô Ricardo, isso é bom para você. Principalmente você que era muito feio. Ela tem já 2 padres que são clientes dela. Ela é uma personal, sei das quantas, design. Ela cuida da imagem. E ela veio se oferecer. Por R$3.000, se eu pagar por mês para ela, ela cuida da minha imagem. Já pensou? Meu passo está valorizado. 3.
Ricardo, você com 5 resolve. E eu é 3, e eu tá fácil, né? 3 mil. Então ela vai cuidar da minha imagem, vai se responsabilizar para as festas que eu devo ir, para me apresentar para empresários, para artistas, que ela garante que em 1 ano eu estou nos grandes meios de comunicação. Eu não dei nela, porque senão eles iam prender eu. Você já pensou, gente? Olha aonde a gente chega. E o triste, ainda bem que eu não perguntei para ela o nome dos 2 padres, que senão eu ia falar em público o nome deles. Ia. Ou se fosse os 2 padres aí estiverem me ouvindo, deixem de ser anta, pelo amor de Deus, rapaz. Deixe de ser anta. Pensa, aonde nós estamos chegando? Já tem gente responsável pela minha imagem. Não, aqui o senhor não deve ir, isso o senhor não deve falar. Porque senão as pessoas não vão gostar de você. O senhor precisa cativar, precisa ter técnica de marketing para cativar as pessoas. E quanta gente está vivendo isso, gente? O tempo todo. Que máscara que eu vou? Que máscara que eu boto? Aí eu vou na casa de fulano, não, lá eu tenho que botar essa máscara. Lá eu sou sério, lá eu sou alegre, lá eu sou triste, lá eu... Meu Deus, quer ser feliz? Vai doer um pouquinho. Tira todas as máscaras, vai arrancando assim, vai despedaçando. Se o sangue espalhar, não tem problema nenhum. Seca, facinho depois. Arranca. É isso que Jesus está dizendo, que não é fácil. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Padre, mas se eu vou perder meu pai, se eu vou perder minha mãe, se eu vou perder meus filhos, então eu não devo amá-los? Não. Para você amar, é preciso que você se desapegue. O que é desapegar? O que é apegar? É grudar, é colar, é juntar, é viver nas aparências, é viver no exterior. Nós precisamos encontrar esse caminho. Gente, se Jesus diz, eu sou o caminho. Por que Jesus nunca fez nenhuma concessão para ser amado? Nunca. Quando veio o jovem rico, e ele gostou daquele jovem, os evangelistas dizem que Jesus o amou. E era um jovem espetacular, um jovem que cumpria todos os mandamentos desde criança. Mas quando Jesus disse para ele, então deu um passo a mais. Você precisa se desapegar das coisas que você tem. Se você já vive os mandamentos, todos os 10, e Jesus não disse que ele estava mentindo. Jesus não questionou, será que você vive? Jesus, não, ele falou a verdade. Jesus então disse, vende tudo, dá aos pobres e vem me seguir. E os evangelistas dizem que esse moço foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. Meu irmão, minha irmã, enquanto a gente não achar a pérola preciosa, o tesouro escondido, nós vamos viver nos apegando às coisas e às pessoas. Vamos viver emuletados. E vamos viver infelizes. Por isso que aquele homem que achou a pérola preciosa, vendeu tudo. Pedro vai dizer, eis que deixamos tudo. E o que significa deixar tudo? Primeira coisa, aquilo que não presta na minha vida, aquilo que eu já sei que é pecado, eu tenho que ter a coragem de cortar e jogar fora. É doloroso, mas não tem outro jeito. Vocês devem conhecer aquela planta hibisco. Lá no interior eles chamam de engraxateira, que a folhinha dela a gente pega, passa no sapato e engraxa o sapato. O hibisco é uma planta muito bonita. Então, quando eu comecei a plantar hibisco na minha casa, um dia uma senhora falou para mim, padre, não adianta não. Isso aí é bonito, quanto é novo, depois ele vai crescendo, essas folhas... Porque o hibisco, ele tem aquelas folhas verdes com branca, com misturado, a pontinha assim meio avermelhada. Ela é muito bonita, uma árvore ornamental mesmo, bonita, né? Com o tempo, ela vai ficando verde inteirinha.
Aí eu fui estudar o hibisco e descobri que não, que de fato o verde é o dominante, que ela é uma planta enxertada. Então o que eu tenho que fazer? Quando começar a nascer um galinho verde inteiro, eu tenho que ir lá e arrancar aquele galho. Tira ele. E hoje eu tenho um monte de hibisco na minha casa, e cada um mais lindo do que o outro, já tem 4, 5, 6 anos, e nenhum ficou verde. Por quê? Porque os meninos, cada vez que nasce, mesmo que seja um galho grande, e às vezes, gente, o galho verde inteiro, ele nasce mais rápido, porque o encardido tem pressa, até na natureza. Ele cresce no instantinho, da noite para o dia. Aí eu tenho que ir lá e quebrar, arrancar ele inteiro. O dia que você pode, ele fica feio, parece que está faltando um galho. Assim é na nossa vida. O pecado está tentando se enxertar na gente. Ele vai grudando na gente. E o pecado, quando gruda por ele, ele não solta. Ele gruda, mas fica ali firme. Você vai ter que ir arrancando, arrancando, arrancando. Às vezes é um processo doloroso. Às vezes leva tempo. Há situações que tem que ser na hora. Que eu tenho que arrancar na hora. Cortar na hora. Aquilo que São Paulo falou lá para os Gálatas, quando ele estava, como é que tem que fazer a circuncisão? Tem que cortar a ponta, não tem que cortar, corta a pele. São Paulo falou, corta tudo. Alles abschneiden, na raiz. Acabou. Há situações na nossa vida, nós temos que fazer assim mesmo. Filipe, Senhor, mostra então o caminho. Jesus diz, mas eu sou o caminho. O caminho verdadeiro que leva à vida. Agora, você quer o caminho mentiroso da morte? Esse é largo, esse é espaçoso, imenso, bonito, florido. E é o que o mundo oferece para você. Eu não quero ter dor. Não quer ter dor? Não, eu preciso evitar a dor. Então eu já compro antecipadamente o remédio. Tem pessoa que vai no supermercado todo mês, compra o arroz, compra o feijão, compra a batata, e já passa no setor perfumaria, compra o sabonete, compra o shampoo e vai na farmácia. Hoje a maior parte do supermercado já tem farmácia dentro. E já compra o remédio que eu vou precisar para aquele mês. Antigamente dizia assim, é melhor prevenir do que remediar. Agora nós estamos remediando para prevenir. Não, eu tenho que levar esse dor de cabeça, porque no dia 18 eu tenho dor de cabeça. Dia 22 eu vou ter dor nas pernas. Dia 25 eu vou ter hemorroida. Dia 29... Ora! Enfrenta a dor. E se a dor vier? Se a dor vier a gente grita, a gente chora, a gente esperneia, a gente berra e sai feito louco atrás. Mas se eu comprar o remédio... eu já estou me preparando. O meu inconsciente já está dizendo, pode ficar doente, você já tem. Aí você fica sossegado, oh meu Deus, que beleza. Agora, graças a Deus, já posso ficar doente, que eu já tenho remédio. É igual o sujeito que viu uma casca de banana no chão, olhou e falou, oh meu Deus, outro tombo. Ora, você está vendo a casca de banana? Contorna, deixa de ser besta. Você nasceu para ser feliz. E qual é o único jeito de ser feliz? Seguindo os caminhos do Senhor.